Desculpa, mas para mim tá aparecendo só o nome da empresa. Quem que se juntou a nós aí? Oi, Marcos. Oi, Legal. Marcos, bom dia. Eu também tô com um probleminha na minha webcam aqui, mas Hum. sem problema. O importante é a gente estar junto aí e participar. Vamos só aguardar mais uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando, aí a gente já Uhum. inicia. Uhum. Bom dia. Só para confirmar, já está aparecendo meu compartilhamento? Hum. Hum? Sim. Ah, ótimo. Bom dia a todos. Só aguardar mais uns minutinhos, a gente já inicia, tá bem? Uhum.
Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí. Quando for 10h05 a gente começa, tá bom? Ah, tá ótimo. Professor André, se o senhor quiser, acho que podemos começar. Se o senhor quiser começar, por favor, fique à vontade. Sim, muito obrigado a todos que já se juntaram a nós aqui. Estamos com 17, agora 18 pessoas, mas tem algumas inteligências artificiais aqui para tomar nota das reuniões. E é um sistema que a gente está usando também para buscar gravar as reuniões, depois, se possível, a gente disponibilizar essas reuniões gravadas para vocês. Nós estamos estudando a melhor maneira de fazer isso, tá? E desde já agradeço a presença de todos. Também gostaria de pedir para quem estiver presente na reunião, para que fique mais fácil da gente controlar a presença, que é uma das coisas que a gente tem que reportar depois lá para a Fundep, todas as reuniões que a gente faz com empresas, né? Dizer quem estava presente e tal. Se vocês puderem colocar no chat aí o nome e a empresa de vocês, tá? Se puderem colocar aí, por favor. Isso, a Gisele já colocou, se puder colocar da mesma forma que ela fez, aí a gente consegue depois ir controlando, tá? Depois, mais para frente, eu vou lembrar isso aí, para quem entrar depois. Mas desde já, muito obrigado por estarem acompanhando, estarem se engajando aqui no nosso projeto. Silvane, você tem alguma dúvida? Silvane levantou a mão. Ah, tá bom. No caso, Silvane, se você puder digitar lá no chat ao invés de levantar a mão, é mais fácil para a gente saber qual é a sua empresa. Grupo Cardoso. Obrigado. Bom, acho que a gente pode começar, Eduardo, se você quiser dar início aí. Tá ótimo. Então, novamente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aí de todos. Eu já começo me desculpando. Eu hoje estou com um probleminha com a minha máquina, por isso a câmera está fechada, mas isso com certeza na próxima reunião já vai estar solucionado. De qualquer maneira, eu queria me desculpar aí pela impessoalidade de não abrir a câmera. Queria agradecer também, né? Eu mantive aí um contato com várias pessoas, além do contato que a gente vem fazendo no nosso grupo, eu mantive contato aí com várias pessoas do nosso grupo de trabalho aqui e foi bastante produtivo, a gente esclareceu algumas dúvidas, pudemos interagir melhor, né? Então eu queria registrar o quanto isso foi produtivo e reiterar que eu estou à disposição a qualquer tempo aí para a gente conversar, para sugestões, para enfim, para a gente interagir e fazer o nosso trabalho ficar cada vez mais produtivo. Então, como a gente já havia mencionado, né,
O objetivo dessa nossa reunião de hoje é a gente fazer uma atualização, né, das respostas que nós recebemos daquele nosso primeiro questionário, onde a gente investigava os critérios para definir que um componente do ferramental ele é elegível para padronização ou não, né? Então a gente na última reunião eu apresentei os resultados. Lá a gente contava só com 12 respostas, né? Então nós inclusive debatemos durante a nossa reunião o quanto era importante o engajamento, a participação, a opinião de todos para que a gente pudesse tornar esses resultados, né, mais representativos. Então a gente manteve esse questionário aberto, ele continua inclusive aberto e vai permanecer assim para que a gente possa ir recebendo novas respostas daqueles que ainda não responderam ou de novas empresas e pessoas que se juntem ao grupo. Mas da nossa última reunião para cá a gente teve uma evolução significativa, né? Dobrou o número de respostas, a gente tinha 12, passamos a ter 24 e por consequência disso a gente teve algumas mudanças, né, nos indicadores e nos status, nos resultados que a gente tinha anteriormente. Então, o primeiro objetivo é atualizar, né, os resultados que a gente tem hoje, fazer alguma discussão, debate, ouvir as considerações de todos a respeito desses parâmetros que a gente obteve com o questionário e lançar aqui, aproveitar a oportunidade da reunião para lançar o nosso segundo questionário que a gente vai comentar um pouquinho melhor na sequência. Então, embora seja um formato de apresentação, eu queria reiterar e manter o padrão que a gente teve na última reunião, deixando aberto para que qualquer um que queira ou que ache oportuno se manifestar e a gente fazer então essa discussão a respeito das conclusões que a gente está chegando, né? A princípio, a ideia é hoje a gente meio que encerrar ou consolidar essa informação para a gente passar então para o nosso Q2 e assim ir avançando com o trabalho. Então essa é a nossa pauta e aí eu vou começar então a apresentar aqui os resultados atualizados. Então, esses resultados que a gente vai apresentar, eles consideram todas as respostas recebidas agora, até o dia 5/6, agora semana passada. E a partir daí, então, a gente teve, confrontando, né, o anterior com o atualizado, na reunião anterior, os resultados que a gente tinha eram em cima de 12 respostas e agora a gente conta com 24 respostas, sempre na expectativa de que esse número cresça cada vez mais para se tornar cada vez mais representativo e significativo os resultados que a gente obtém. Bom, quanto aos critérios financeiros que a gente tinha apresentado na reunião anterior, eu não sei se aparece o cursor do meu mouse aqui, que eu estou tentando sinalizar. Se alguém... Sim. Tá, perfeito. Então, na nossa reunião, com relação aos critérios financeiros, né, todos aqueles que a gente propôs mantiveram-se, né, só que o ranqueamento aqui acabou mudando um pouco. Então, o formato de avaliação, né, de tratamento de dados se manteve o mesmo. Então, primeiro falando aqui das médias, né, de cada item votado, e a gente observou que com esse aumento de respostas, deu uma mudada aqui no nosso ranking. Então, margem de lucro, embora as médias naturalmente tenham oscilado um pouco, mas margem de lucro e maior representatividade financeira do componente em relação ao custo do ferramental se mantiveram aí como os dois primeiros mais votados, mais relevantes na opinião dos votantes, né, dos participantes da pesquisa. Quando a gente olha para o markup, a gente nota que ele subiu uma posição, então ele passou a ser mais significativo, ao mesmo tempo que o maior markup, aliás, que o maior preço de venda caiu uma posição. E a mesma análise a gente fez aqui para menores impostos, que não estavam no ranking das 6 primeiras, subiu 2 posições e passou a figurar, e o maior custo de fabricação, que caiu uma posição, mas se manteve aí entre os 6 mais votados. Então, isso considerando a média dos votos, a média ponderada aí dos votos das respostas obtidas. E
o mesmo raciocínio aqui, só que com atribuição de nota 10. E aqui a gente teve uma mudança bastante significativa, né? Então o maior preço de venda teve 8 novos votos, né? 8 votos a mais, dando peso 10 para ele. Margem de lucro, 9 votos a mais. O markup subiu com 10 votos, enquanto o maior custo de fabricação, o menor custo de fabricação e os maiores impostos incidentes caíram aí, respectivamente, uma posição, 4 e uma. Então, com relação aos critérios financeiros, a gente passa a entender que esses são os critérios que a gente deve considerar na hora de eleger, de considerar um item, um componente elegível para padronização, né? E aí, com relação a essas variações, eu queria deixar aberto se alguém quiser fazer alguma consideração. Eu só estou dividindo a tela aqui, então eu não consigo ver se alguém está escrevendo alguma coisa ou levantando a mão, mas pode ficar à vontade para abrir o microfone aí e interagir com a gente, fazer alguma consideração que ache relevante aí com relação aos critérios financeiros. Se alguém tiver essa quiser se manifestar. Tá tranquilo aqui, Eduardo. Tá, legal. Então eu vou passar para o seguinte, que eram os critérios comerciais. Então, apresentando a mesma análise, né? O antes e o depois, nossa reunião do dia 6 é a nossa reunião de hoje. Então, a gente teve novamente algumas variações, né? Notando aí que o maior volume de venda se manteve, a maior disponibilidade de componente caiu, né? Em termos de média, mas não em termos de votação. A logística subiu 3 posições, a maior frequência de aquisição caiu 2, maior nível de capacitação e certificação se manteve e a maior quantidade de subfornecedores envolvidos caiu 3 posições. Isso me chamou a atenção, né? Teoricamente, né, pelo menos para mim a princípio, e é por isso que é importante a gente fazer essa pesquisa com vocês no mercado e que atuam, né, diariamente no mercado, mas para mim intuitivamente a quantidade de subfornecedores envolvidos seria talvez um argumento aí para a gente padronizar. Então, embora esteja figurando aí, mas ele perdeu a representatividade no que se refere à média de votação. Em, a mesma análise feita aqui com a atribuição de peso 10, né, para cada um dos critérios, a gente vê que a disponibilidade de componentes subiu 2 posições, a logística subiu 2, enquanto o maior volume de vendas caiu. Isso também, para mim, foi um ponto curioso, né, quando eu estava analisando esses números. A maior quantidade de subfornecedores, a gente comentou no slide anterior, caiu 3 posições. A maior frequência de aquisição e o maior nível de capacitação, o maior nível de capacitação subindo 1 posição, e aí ficaram então ranqueados esses 6 critérios comerciais, né, que a gente tratou por comerciais, como critério para elegibilidade para padronização. Então, eu não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, mas esses 2 pontos realmente me chamaram a atenção. Eu até gostaria de contar aí se alguém puder, né, para a gente fazer uma discussão e entender um pouquinho melhor por que dessa variação. Eduardo, só para a gente contextualizar um pouco, né? Tem gente que está participando da reunião pela primeira vez Aham. e talvez não tenha visto o formulário. Ah, sim. Mas esses critérios, né? Nós elaboramos um formulário, né? Que gerou esses resultados. E a pergunta era basicamente, né? Para a gente classificar de 0 a 10 qual era a relevância de um determinado critério que nós estabelecemos. Então, maior disponibilidade, logística, maior volume, nós definimos esses critérios, né? E pedimos para que quem respondesse o formulário desse uma nota de 0 a 10 para classificar a relevância dele
a nível de critério para padronizar uma determinada peça. Então, quando a gente pensa em padronização, né, o que os votos revelaram? Que esses critérios são os que têm o maior peso na hora de você escolher uma peça para ser padronizada. Exatamente. E também no questionário a gente deixou aberto para que se sugerissem novos critérios Isso. a cada categoria dessa aí, financeiro, comercial e técnico, que é o próximo que a gente vai comentar. Então é Isso. possível fazer a sugestão de, olha, acho que deveria ser considerado tal aspecto, tal critério. Então, é interessante a gente ver, por exemplo, que o que ficou de fora como critério, né? Logística ficou de fora, menor disponibilidade de componentes e matéria-prima, menor quantidade de subfornecedores. Então, esses itens ficaram de fora. Tem outras coisas que estão indo na frente desses pontos aí, né? E lembrando, né, professor, que a ideia do trabalho é que ele evolua, né, isso aqui é o início do trabalho, e que a gente evolua no tema padronização de componentes e processos. Então, daí a importância dessa pesquisa junto às empresas e aos profissionais de mercado, mas tão importante quanto a participação na pesquisa é agora a gente debater, porque em cima desses critérios que a gente está estabelecendo é que a gente vai avançar com o trabalho. Então, se houver alguma consideração relevante, alguma coisa para ser revista, alguma coisa que chame atenção ou que alguém não está plenamente de acordo, é muito importante para a gente também promover essa discussão agora durante a reunião. E lembrando também que, com base nesses critérios, nós vamos começar a escolher componentes e trabalhar na padronização desses componentes. Então, primeiro, antes de escolher o componente que a gente vai trabalhar, a gente precisa saber o critério. O critério está sendo estabelecido por vocês aqui. E em seguida, a gente vai definir os componentes que a gente vai padronizar. Até mais para frente, aí o Eduardo vai mostrar um resultado, né, de pesquisa sobre alguns componentes que nós já mencionamos e que vocês votaram também. Só lembrando, quem entrou depois na reunião, se puder colocar o nome e a empresa aqui no chat, que aí a gente vai registrando aqui a presença. Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração a respeito dos critérios financeiros e comerciais ou podemos avançar? Podemos ir para o próximo? Se alguém quiser, fica à vontade para se manifestar. Bom, quanto aos critérios técnicos, né? Aqui a gente dividiu em dois slides, mas só apresentando o resultado anterior e agora o nosso resultado atualizado com as 24 respostas. Então a gente teve aqui, né, esses 6 primeiros aí como os mais votados e novamente evidenciando o que mudou do resultado anterior para esse. E aqui só enfatizando, a gente está falando das médias, né, da classificação da média atribuída para cada peso. Então, no critério técnico, a gente com base nas respostas entende que os critérios para definir que um componente ele é prioritário, né, para ser padronizado são as maiores exigências relacionadas à mão de obra e capacitação, o maior nível de precisão, especificação e tolerância dimensional, maior exigência relacionada ao parque fabril, maior complexidade relacionada a PCP, né, e aí pedido firme, pedido programado, logística interna, programação de fábrica, etc. Componentes totalmente produzidos internamente subiu uma posição e maior complexidade técnica de fabricação continua figurando entre os 6 primeiros, mas caiu 2 posições em relação ao resultado anterior. E o mesmo resultado, considerando a atribuição de peso 10, anteriormente a gente tinha esse cenário, mas o fundamental para a gente é ver o novo ranqueamento com base nas 24 respostas. Então, precisão da especificação, exigência parque fabril, exigência relacionada a componentes e matérias-primas, dificuldade de aquisição, materiais homologados e assim por diante.
relacionados à mão de obra e capacitação, componentes totalmente produzidos internamente e maior flexibilidade. É aqui que me causou aquela estranheza quando a gente no critério anterior, né, no grupo anterior, falou de produzido internamente com participação de terceiros, né, e aqui aparece que um critério para padronização relevante seria os itens produzidos totalmente dentro da empresa, né, todo interno. Então, esses são os critérios técnicos aí atualizados. Na sequência, a gente tem a atualização do ranking dos componentes, que o professor comentou, né? A gente listou alguns componentes, 10 a princípio, para que fosse feita uma votação de quais deles que seriam os prioritários aí, na opinião dos votantes, para serem padronizados. E aí a gente teve uma nova variação, né? Bucha e coluna de guia se mantiveram, né, do resultado anterior para esse, o batente também. O pino subiu 2 posições, né, com relação ao resultado anterior, enquanto a placa de guia caiu uma e o suporte extrator subiu uma. Então, considerando as médias, né, dos pesos atribuídos, a gente tem esse novo ranking aí de bucha, coluna de guia, batente, pino, placa de guia e suporte extrator. E considerando a atribuição de peso 10, a gente teve essa atualização, mostrando aí que inclusive proporcionalmente a gente manteve mais ou menos, né, o resultado. Que antes eu tinha 12 votantes com 8 votos para bucha e coluna, passamos a ter 24 aí, e aí a gente passou a ter então 14 votos para bucha e coluna de guia. Então aí não foi nenhuma grande surpresa, a gente entende que essa, dentro da população estudada, aí, essa é a opinião média do mercado, né, de vocês. Então esse é o ranking aí de itens, de componentes, pelo menos que a gente tem até agora, né, votados para que a gente trabalhe na padronização deles. E aí, com relação a esse critério, novamente eu queria ver, né, se a gente tem alguma consideração de vocês que estão na reunião, enfim, ou a validação disso, ou alguma contestação, algum questionamento a respeito disso. Só destacando que na sequência eu coloquei, como da outra vez, as considerações, e ali a gente teve algumas sugestões, né, de componentes para serem padronizados, né, naquele campo do questionário que a gente pede para que vocês comentem ou deixa aberto para comentários. E esses componentes também estão sendo considerados, tá? As sugestões dadas, aquelas informações que vocês colocam lá, redigem mesmo, também estão sendo considerados. Mas a princípio, esses são os componentes, os 6 primeiros aí que a gente teria para padronização. Então, não sei se alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário. Novamente, eu deixo aberto aí. Eu acho que seria interessante, Eduardo, a gente depois cruzar esses dados. Estava pensando agora aqui, desses primeiros 6 com os critérios. Sim. Né? Porque, às vezes, a gente tem que entender se, de fato, os critérios estão sendo aplicados nessa classificação aqui ou não. Por Sim. exemplo, tinha um critério lá que era a questão do custo, né? Uhum. Não sei quanto do custo da ferramenta está diluído nesses itens. Sim. Né? Então é uma coisa que a gente precisa entender. Sim. Olhando a nível só de custo, por exemplo, a base tem um custo muito grande, mas ela ficou lá embaixo, as 2 bases. Né? Uhum. Então, seria importante entender isso. É nesse sentido que eu tenho comentado. Lógico, a gente vai fazer o tratamento dos números, né? Mas isso talvez evidencie que a gente tenha falhado em algum critério que a gente sugeriu. Porque é o que você falou, né? Se um critério é o custo elevado, agora no ranking para padronização ele teria que figurar entre os primeiros.
Então, de duas uma, né? Ou a gente falhou na definição dos critérios, ou tem uma oportunidade de melhoria aí, algum critério que a gente não considerou, ou o critério, os critérios que a gente chegou, que a gente identificou, não estão sendo, não tem a mesma representatividade ou não estão sendo aplicados, mas essa análise precisa realmente ser feita e a proposta, inclusive, já adiantando para que na próxima reunião a gente tenha análises nesse sentido, inclusive. Legal. O Fábio levantou a mão. Fábio, você gostaria de falar? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só queria entender a seleção dessas peças, por exemplo, para padronização, porque, de fato, esses buchas, colunas guias, né, pinos, muita desses itens, eles já são padronizados, ou, pelo que eu não sei, de repente, o que foi pensado aí, né, porque se a gente pegar os catálogos de fabricantes, ele já tem algumas medidas padrões, modelos padrões, né, com fixação diferente, né, fixação por grampo, fixação por flange. Eu assim, não entendi exatamente o porquê, inclusive até do volume maior até de votação nesses itens, que já são padronizados, assim, pelo menos que eu entendo. Né? Então, Fábio, explicando um pouquinho a sua resposta, eu entendo sim que eles são padronizados, tem catálogos de fabricantes, né? Mas quando a gente fala de padronização, acho que a gente está querendo ir um passo um pouco além. Vamos olhar aqui para bucha. Você tem uma bucha com dimensão... A GM, ela preconiza o uso de bucha com o diâmetro de 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aí vai a Toyota e fala assim, não, eu quero 22, 27, 32 e 42. Então, por mais que... E você tem que usar do fabricante tal. Por mais que esses itens eles sejam padronizados para cada montadora, a ideia do nosso grupo de discussão aqui era criar um padrão Brasil. Porque, assim, se você tem 100 padrões, na verdade você não tem padrão nenhum. Né? Você tem várias medidas que podem ser ofertadas no mercado, mas isso não é um padrão. O padrão é quando você pega um espectro ali de 100, 150 componentes ou variações de medida e você reduz ele para 4, 5. Então é isso que a gente está querendo aqui. Perfeito. Entendido. Então, na verdade, é como se fosse um caderno de encargos comum. Isso. E aí você reduz o escopo, o tamanho da organização. Tá bom. E aí o reflexo disso, né, vamos chamar assim, a padronização é exatamente o que você falou, e o professor André reforçou, mas vamos chamar de uma comunização de aplicação. Né? Então, se você vai fornecer para diferentes clientes, você trabalhar com uma gama menor de itens no teu estoque para que você tenha. Isso aí tende, né? A gente entende que tende a facilitar uma série de coisas, né? A gestão financeira, volume de estoque, teu formato de compra, o teu lote mínimo de compra, né? Uma compra econômica, a gestão do item e com tudo que isso implica, né? Tanto a parte física quanto o impacto financeiro. Né? Porque se você tem que manter aí 10, 15 modelos diferentes de bucha ou de coluna de guia que seja, se você conseguir reduzir isso para 5, você consegue eventualmente aumentar a quantidade em estoque, reduzindo o custo e atender todos os seus clientes. Então esse é um dos conceitos aí da padronização que a gente está preconizando no projeto. Legal, muito obrigado, pessoal. Não, mas eu que te agradeço pela pergunta, mas na verdade o que importa para mim é saber ouvir de vocês. Faz sentido isso? Eu acredito que sim. Na verdade, o grande ponto aí é realmente ter esse caderno de encargos até para facilitar a cotação. Né? Das ferramentarias que vão fazer a cotação para as montadoras ou para quem
for usuário, Uhum. a gente compara na mesma base, né? Acho Sim, que faz sentido, sim. que bom. E aí eu não sei se todos participaram da última reunião que a gente teve, mas esse foi um questionamento, uma conversa que surgiu na reunião. Mas as montadoras elas estão propostas ou dispostas a sentar para conversar e trabalhar junto com a gente nessa comunização, né, nessa padronização, nesses ajustes que vão ter resultados positivos para a cadeia como um todo. E a gente chegou à conclusão que sim. Né? No nosso grupo de trabalho, inclusive, ele é composto por ferramentarias, por empresas de projeto e por montadoras. Então, a ideia é que a gente chegue aqui numa proposta comum e plenamente factível e viável. Isso não quer dizer, obviamente, isso não quer dizer que a gente vai padronizar tudo ou que as montadoras ou o usuário consiga flexibilizar todos os itens da maneira ideal, mas fatalmente, né, essa é a nossa expectativa, que a gente tenha ganhos aqui significativos, reduzindo aí esse número de itens e essas especificações. Então, essa porque é natural que seja uma preocupação, né? A gente está fazendo todo esse trabalho, mas isso vinga no futuro? A ideia é que vingue e a gente está envolvendo, então, aqui no nosso grupo de trabalho, estão conosco as montadoras também para validar isso. Não sei se alguém, o Fábio quer falar mais alguma coisa, não estou vendo a tela. Não, acho que é isso. Um ponto, talvez que eu não vi aqui, são punção em matriz padrão também, né? Para furação, principalmente. Não sei se foi pensado com unhas. A princípio, é o que a gente comentou, né? A gente sugeriu esses, mas deixou em aberto. Eu vou na sequência mostrar os campos de considerações. Então lá a gente vai ver que tem algum, quem respondeu o questionário teve a oportunidade de sugerir e quem não respondeu ainda ainda está em tempo para ser respondido, mas a gente não está batendo o martelo nesses itens. Né? Agora a gente vai fazer todas essas análises que a gente comentou aí um pouquinho atrás e vamos considerar outros componentes também. Então, com unha, a gente chegou a mencionar, tá no nosso radar. Mas é lógico, à medida que vocês se manifestam sugerindo, como você fez agora, isso para a gente chama atenção e torna mais relevante ainda a nossa impressão inicial. Né? Um item que a gente tinha só cogitado, a hora que parte de vocês, fica mais relevante ainda. Perfeito. Perfeito. Bom, na sequência a gente tem as considerações. Então, também, né, aí por uma questão de transparência, mantendo as considerações anteriores e essas novas, né? E tem algumas, todas elas estão sendo levadas em conta. É que algumas delas não estão especificamente dentro do nosso subprojeto P1, que é a padronização de componentes e processos. Então, por exemplo, a possibilidade de racionar a cadeia de supply chain, né? A quantidade de processos e setups em máquina. Tem aderência ao nosso tema, nós vamos nos envolver com isso, mas eventualmente a gente pode estar trabalhando junto com outros subprojetos. Né? Então, por exemplo, capacitação de colaboradores ou de gestores. Tem um subprojeto do projeto demonstradores, né, que vai tratar especificamente, e nesse momento a gente vai compartilhar as considerações de vocês e trabalhar juntos para que a gente chegue no melhor resultado possível. Então essas são as considerações iniciais e últimas a respeito dos critérios financeiros. Com relação aos critérios comerciais, a gente tem aí, né, o controle de curva de demanda, estoque e custo, que é um tópico que a gente investigou, o custo e a qualidade, custo menor de aquisição de empresas especializadas, e esse é um dos objetivos-chave do projeto, né? É, deixar, buscar direcionar a fabricação e o fornecimento de determinados componentes para quem é especialista nele, né? E aí
só de novo, para transparência, a gente colocou todas, mas alguns aí dizendo que não tinham nada a acrescentar. Tem um comentário dizendo que as perguntas não foram claras, né? E aí a gente novamente se coloca à disposição de quem fez esse comentário para a gente debater tanto em reunião quanto fora dela, né? Mas a princípio são essas as considerações que a gente teve. Com relação aos critérios técnicos, os comentários anteriores e os atuais, né? Reforçando que qualquer dúvida ou qualquer coisa que ainda permaneça confusa, a gente está à disposição para esclarecer. E com relação aos componentes, né, que a gente colocou para votação, e aí eu acho que era o Fábio, né, que a gente estava falando, veja aqui que a gente teve uma série de sugestões, Fábio, e todas elas estão sendo consideradas. Tá? Não necessariamente a gente vai atacar todas elas, mas elas estão sendo consideradas. Então ali aparece, né, na terceira linha, as réguas, guias, carrinhos, levantadores, extratores, bronzinas, cunhas que você mencionou, e assim por diante. Essas considerações lá da última reunião e as novas que a gente também colocou aqui, chamou bastante atenção a faca fundida, né, definir 3 ou 4 tamanhos e alturas, alterando somente o perfil. É exatamente nessa linha, né, ilustrando novamente o exemplo que o professor André comentou lá da bucha, né, mas é exatamente nessa linha que uma das linhas que a gente pretende trabalhar. Então tem pinos de pressão, plaquetas de identificação aparecem 2 vezes, né? Réguas, guias, carrinhos, levantadores, extratores, cunhas e assim por diante. Lembrando que o questionário continua aberto e a gente também é abertos a novas sugestões aí para que a gente possa, recapitulando a sequência, né, aplicar os critérios que a gente elegeu, chegar nessa lista de itens de componentes a serem padronizados e aí sim avançar para as etapas de padronização efetivamente. Nesse ponto, né, eu vi que teve um comentário que as perguntas não foram claras. Alguém aqui tem alguma dúvida de onde a gente está querendo chegar com isso? Com esses questionários, tem alguma coisa que não está entendendo? Isso é importante manifestar agora. Então é isso. Bom, segue aí, Eduardo. Tá. Bom, como a gente comentou, né, o professor André falou logo na abertura da apresentação, a gente, na sequência da reunião, nós vamos compartilhar os materiais relacionados a ela, né, mas a gente aproveita aqui para reforçar que esse questionário que a gente acabou de ver as respostas, ele está e continuará aberto, recebendo novas respostas daqueles que eventualmente não responderam ainda, ou novas empresas que se juntem a nós, empresas e profissionais que se juntem ao nosso grupo. Então, aqui só para relembrar, né, esse link dá direto no questionário para ser respondido. O responder o questionário é bastante intuitivo, rápido, não vai tomar muito tempo, mas é extremamente relevante aqui para o nosso projeto. E nós, hoje, né, como eu tinha adiantado, a gente está lançando um segundo questionário, que eu vou dar uma mostrada agora para vocês, rapidamente. Mas esse questionário novo, ele tem a ver agora com as coisas que são requisitos para as empresas serem homologadas ou eventualmente serem consideradas aptas a fornecer e fazer o fornecimento. Então, aquilo que se exige das empresas de vocês para que vocês possam estar aptos a fornecer e fazer o fornecimento efetivamente. Lembrando que no questionário, a gente vai dar uma passada nele, mas ali a gente lista uma série de tópicos para que vocês simplesmente tiquem, né? Aliás, acho que eu até já vou colocar na tela, fica mais fácil mostrar do que comentar assim. Então esse aqui é o segundo questionário, né? E aí a gente vai ter uma série de perguntas
que a gente pede para que vocês respondam, né? Então, primeiro acho que aqui melhor mostrar no outro formato. Só um instantinho, deixa eu mudar o. Senão eu vou ter que ir simulando respostas para poder avançar. Então, é o mesmo questionário, só que aqui é a minha visualização de edição, né? A gente pede que se responda até o dia 17/6. Hoje é dia 10, a gente pede para que se responda até o dia 17, para que a gente tenha tempo de fazer a tabulação e apresentar na nossa próxima reunião, que deve acontecer dia 24. Aqui são só algumas identificações de quem está respondendo. E aí a gente faz algumas perguntas relacionadas. Primeiro, a atuação da empresa no mercado. Então, qual o segmento, se fornece produto ou serviço e quem são os seus clientes. Isso para a gente conhecer bem o nosso grupo aqui, né? Conhecer melhor o nosso grupo. Seus produtos são fornecidos para equipamento original, para aftermarketing, a mesma coisa para serviços, e aí a gente entra nos critérios em si, né? Então, a empresa atua com fornecimento de componentes para ferramentais? Se sim, o que fornece atualmente? Sempre com a opção de que vocês assinalem mais de um, evidentemente, ou assinalem outros e possam relacionar os componentes que vocês fornecem. Com relação aos requisitos financeiros, nós listamos todos os que nos ocorreram aqui e que são usuais, né? Mas tão importante quanto assinalar o que hoje as empresas têm que ter e disponibilizar para poder fornecer, são as perguntas seguintes, né? E essas é que vão ser base para as nossas análises mais aprofundadas. Então, se você está de acordo com isso que está sendo solicitado, se você acha que tem coisas que são exigidas hoje e que não fazem sentido, por quê? Tem coisas que não são exigidas, mas que para a cadeia, para o sistema, para o ferramental, seria produtivo que se exigisse. Então, isso dividido em critérios financeiros e comerciais, aqui nesse questionário a gente agrupou, e aí com relação aos requisitos técnicos para homologação e fornecimento. Mesma coisa, a gente listou vários para que sejam selecionados quantos forem necessários aí. A opção de outros para se acrescentar outros critérios que sejam praticáveis hoje, que sejam exigidos e que a gente eventualmente não tenha colocado. E novamente as considerações. Então esse aqui é o nosso segundo questionário e ele fecha esse ciclo de critérios de critério para padronização de componentes e o que é mandatório, né, pelo mercado para que as empresas possam ser homologadas e vir a fornecer. E tudo isso, então, a gente pretende fazer a análise minuciosa e trazer, né, esses resultados. Lógico, eles podem ser revistos, mas trazer esses resultados consolidados na nossa próxima reunião. Então, esse é o nosso segundo questionário, né, que a gente lança agora e pede para que vocês continuem, né, aí junto com a gente, né, e respondendo, contribuindo com as opiniões, com os pareceres de vocês, que na verdade é o que é a parte nobre, a parte relevante do nosso trabalho, né, o que a gente que está envolvido aqui na operacionalidade do subprojeto, o que a gente acha, o que a gente imagina, na verdade não tem grande relevância. O que importa de verdade aí no final das contas é a opinião de vocês, o parecer de vocês, as contribuições de vocês, que inclusive é o que vai direcionar nortear as próximas etapas do nosso trabalho e do nosso projeto. Então eu gostaria de novamente aqui colocar à disposição os contatos, né, do professor André, que é o nosso gestor, o gerente do projeto, do subprojeto P1, meu contato e o da Ana, que se juntou ao grupo agora recentemente e vai, junto comigo, com o professor André, vai estar interagindo também com vocês, então ela não pôde estar conosco hoje, mas eu queria já apresentá-la, né, ela vai provavelmente interagir. E novamente aqui
reiterar a solicitação que o professor André fez de que se registre, né, aqueles que não o fizeram ainda, se possível, por favor, colocar lá no nosso chat box dessa sala de reunião o nome, o seu nome e o nome da sua empresa, para que a gente possa ter o controle dos participantes da reunião de hoje. Então, da minha parte, era isso que eu tinha para apresentar. Eu queria agradecer novamente a presença de todos. Nós vamos nos falando aí continuamente. Eu sigo à disposição e eu passo a palavra aí para o professor André, se quiser acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário, professor. Só agradecer a todos pela participação e pedir que vocês, se vocês conhecerem mais pessoas, inclusive outras empresas que vocês acham relevantes de estar aqui, que vocês falem do nosso projeto para elas, porque a gente está buscando fazer uma solução que vai beneficiar o setor das ferramentarias, né? Então, quanto mais ferramentarias, mais montadoras, mais sistemistas a gente tiver aqui, mais aderente vai ser a solução que a gente propuser para o mercado. Agora, se esse grupo for pequeno, né, então a gente não vai ter muito respaldo na hora de propor alguma coisa. Então, quanto mais gente tiver, melhor. Quais links que você gostaria, Gisele? Dos questionários. Tá. Eduardo, você pode colocar aqui? Eu vou colocar já, mas também só reforçando, eu vou. Também pode ficar tranquilo que eu vou colocar. A gente vai mandar por e-mail e vai mandar também no nosso grupo de WhatsApp para facilitar para vocês, tá? Mas eu já vou colocar aqui também aqui no nosso boxinho para vocês, quem quiser já pegar daqui. Mas eles vão também na sequência vão por WhatsApp. Beleza. Então um já está aí, eu já estou pondo o segundo também. Muito obrigado aí, Gisele. Gisele falou que vai enviar para algumas ferramentarias. É ótimo, Gisele. Muito obrigado aí pela ajuda. Aproveitando só a título de curiosidade, a nossa última reunião, ela na verdade foi remarcada para hoje, né? Então, queria saber se as pessoas, se vocês tiveram oportunidade, puderam ir lá no workshop, lá no ITA de usinagem, quais são as impressões, se foi bacana, se querem compartilhar alguma informação ou falar alguma coisa a respeito, a gente tem um espaço aí, ainda tem alguns minutos dentro da agenda prevista, se alguém quiser compartilhar essas informações aí com a gente. Eu fui. E aí, como é que foi? Foi legal? O que você achou? Eu achei que foi bom. Eu acho que agora a expectativa é vir o resultado do que foi apresentado lá, né? Foi bom para ter uma interação com outras pessoas do setor, mas foi bem interessante. Soluções também, né? Foram apresentadas. Uhum. Mas falta a união do setor, né? Tem que ter mais participação, mais ferramentarias, que é bem o que você colocou aqui. Todo esse trabalho do grupo só faz sentido se você tiver uma participação de mais gente, né? Para poder validar, né? O que for decidido. Sim, sem dúvida. E dá mais força também, né, para as decisões, para os encaminhamentos que a gente der, né? Elas ficarem mais fortes, engrossar o couro aí, né? Seu Marco, acho que quer falar também, fica à vontade. Oi, Edu. Tudo bem, Eduardo? Na paz. Aqui é o Túlio da GM. Mas tá como Marco Túlio, mas pode chamar de Túlio. Legal, Túlio, bom dia. Também, tudo na paz. Eu participei também do workshop, achei interessante. Reforço aí as palavras da Gisele, né? O fortalecimento do setor depende mais da união e de um
processo cooperativista, aí, porque vamos falar de concorrência, o negócio está complicado. Sim. Eu não vejo aqui nesse fórum aqui, a gente está discutindo padronização, os principais players de padronizados hoje das empresas, né? Eu sou de uma ferramentaria de montadora, né? Sou da engenharia de ferramental da GM. Então a gente faz as maiores ferramentas, mas a GM como um todo, ela busca no mercado os ferramentais aí de Tier 1, Tier 2, Tier 2 para o escopo de projeto dela. E os principais players eu nunca vi de padrão, né? De padrão bucha, coluna, função, nunca vi. E quando você vai hoje numa feira, uma FEIMAF, você vai encontrar lá um pavilhão só de chinês, inclusive indianos agora, mexicanos, colocando seus produtos padronizados aqui dentro do Brasil. Então, o setor precisa acordar. Eu estou na metal mecânica há 45 anos, só de ferramentaria GM, então está preocupante. Está preocupante. Porque acho que reforçando o que você falou, Túlio, não é mais só uma questão de melhorar resultado, aumentar a margem de lucro, é uma questão de sobrevivência, né? Sem dúvida. Pelo menos é a impressão que eu tenho de fora do mercado. E vocês que estão mais atuantes no dia a dia, mas é a impressão que eu tenho justamente por conta dessa entrada desses players entrantes aí, né? É uma questão de se unir mesmo para garantir a sobrevivência, pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei se está equivocado. Antes de falar do custo, vamos falar de time. O ciclo de lançamento de um carro hoje, em 18 meses ou até 12 meses, uma renovação, a gente precisa de velocidade. Sim. E a gente precisa de play que toque na velocidade, sem falar a questão do custo. É isso que hoje uma montadora, não só a GM, mas todas que estão jogando aqui, ela está concorrendo com um mercado lá fora cooperativista que trabalha em sinergia. É lógico que tem incentivo de governo, mas independente, ele tem um poder de velocidade muito mais alto que o nosso. Entregar um standard a um custo mais baixo, uma velocidade incrível. Sem dúvida. Então, isso é para a gente discutir. Eu consigo ter a mesma qualidade e a mesma velocidade de entrega? Consigo. A gente vai estar dentro de um ambiente, é lógico, é aquilo que você falou. Hoje o padrão pode ser que não atenda a todo mundo, mas por que eu não posso ter uma aplicação que eu vou falar, eu quero nesse padrão? Tá bom, custa um pouquinho mais caro, mas o tempo é esse. A gente tem uma matriz de seleção, né? Sim. Dentro do conceito, assim, a matriz está pronta, isso aqui é o que nós temos. Se você quer baixo custo, baixa produção, velocidade alta, acabou. Esse aqui é o standard que te atende. Você tem uma opção, né? E assim, hoje, eu vou te falar porque eu acho. Não é porque eu acho, é porque a gente viveu. Tem muita coisa que está num padrão muito antigo que está super dimensionado. Dá para enxugar, né? Isso, porque a gente não pode usar a inteligência artificial para falar assim, esse é o melhor padrão para você usar para esse tipo de produção, para esse tipo de ferramenta. Perfeito, é o meu sonho. Perfeito, com certeza. A gente vai criar uma base de dados tão relevante que daqui a pouco ela vai estar respondendo, você não precisa disso, você precisa disso. E a gente garante. E a matriz garante, e a plataforma vai garantir. Exato. Então, é isso. Exatamente. Muito obrigado, viu, Túlio? Eu achei interessante. Oi, pode falar. Interessante esse comentário do Túlio aí. E se vocês puderem, talvez, Eduardo, seja até interessante criar mais um campo aí no formulário para a gente pegar o nome dessas empresas que não estão aqui, que a gente precisa ir atrás. Então, se vocês puderem compartilhar o contato. Eu vou levantar algumas e vou passar no grupo. Perfeito, Túlio. Eu passo para o Edu uma lista do que eu acho interessante que vocês façam um convite e mostre o motivo. Né? Perfeito, vai ser muito boa contribuição e, assim, eu espero a tua contribuição, mas deixo aberto para quem mais quiser contribuir nesse sentido também. A Silvane, acho que está com a mão levantada. Silvane, quer falar, por favor? Ela já estava, acho que...
Ah, já estava. E o Fábio? O Fábio já falou também. Também? Na verdade, eu levantei novamente. Desculpa. Não, sem problema. Eu acho que, eu não sei se já foi feito um contato, uma apresentação com o time, com o pessoal da Benfer, né? De repente é um caminho interessante até para divulgar dentro do site da Benfer, das comunicações da Benfer. De repente pode ter mais gente vindo de lá, né? Associação Brasileira de Ferramentarias. Uhum. Acho que é um caminho bom aí para divulgar o trabalho. Sei que tem um grupo lá que discute sobre padronização de peças estampadas. Você tem o contato de quem media esse grupo aí? Eu tenho. Posso passar aqui? Eu passo para vocês também. Beleza, obrigado. Só aproveitando o gancho aí, né? O Túlio fez esse oferecimento e agora o Fábio. Só reforçando, tá, gente? Qualquer sugestão de caminho, de abordagem, de estratégia, enfim, não vamos ficar restrito às perguntas do questionário. Qualquer contribuição que vocês achem relevante ou queiram sugerir, fiquem à vontade para procurar por mim, pelo professor André, ou colocar no nosso grupo, ou no privado. Fiquem à vontade para nos procurar. A gente está à disposição e ansiosos para ouvir o que vocês têm para dizer e sugerir para a gente nos usem. Né? Vocês podem sugerir o que vocês acham relevante e a gente vai atrás de fazer. Então eu queria reforçar isso aí e deixar aberto para todos. Isso. Bom, muito obrigado aí a todos mais uma vez e a gente aguarda aí as respostas e os contatos de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente vai se falando aí nos próximos dias. Só lembrando a nossa próxima reunião, então, no dia 24, mas eu vou perturbando vocês no grupo lá e lembrando que ela está se aproximando, tá bom? Muito obrigado e bom dia para todos. Perfeito. Um abraço, pessoal. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado.